A paz do Senhor Jesus. Continuando nossos comentários sobre a lição bíblica, né? E agora nós iremos falar um pouco sobre a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. Dentro desse título dessa lição, lição de número 2, nós vemos aqui o seguinte: no texto áureo está escrito: Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Observe que os anjos, eles são eh, seres espirituais, são imortais e são numerosos, né? Os anjos, eles têm um corpo espiritual, porque diferentemente dos homens, eles não estão limitados às condições naturais e físicas. Eles aparecem e desaparecem, movimentam-se com uma rapidez inconcebível, sem usar meios naturais. Apesar de serem puramente espíritos, ele tem o poder de assumir a forma de corpos humanos a fim de tornar visível a sua presença, aos homens, mas isso daí de acordo com a vontade de Deus. Quando Deus determina que eles façam uma missão, e aí é necessário deles materializarem-se, ou seja, tornarem-se visíveis a nós, então eles se tornam semelhante a quando três deles apareceram a Abraão e depois dois apareceram a Ló, como também apareceram a Josué, como também apareceu a Manoá. Então, os anjos eles podem materializar-se, né? Aparecer em forma humana, e isso daí nós podemos comprovar que na Epístola aos Hebreus, veja comigo aí, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 2, diz assim: Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Veja também que esses seres angelicais, segundo depreende-se aqui na epístola aos, aos Colossenses, epístola aos Colossenses, no, no capítulo 2, epístola aos Colossenses, perdão, irmãos, capítulo 1, perdão, Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 16, diz assim: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Observe que há inumeráveis anjos, né? Eles são numerosos, como podemos observar aqui na epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo, no versículo 23, diz assim: Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Vejam que os anjos, eles são numerosos, né? São milhares e milhares, milhões e milhões. Como também está descrito no livro do Apocalipse, né? Que há uma multidão, né? São muitos, né? De acordo com o texto em Daniel também, Daniel capítulo 7, podemos aqui observar no versículo 10, diz assim: Um rio de fogo
manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Observe que são inumeráveis, né, esses seres angelicais, essa quantidade de seres celestiais, né, são numerosos. Então vejam que os anjos, né, eles fazem tudo aquilo que Deus determina, né? Eles obedecem ao seu Criador. Eles são seres imortais, não podem morrer. Então, eles foram criados imortais, né? Deus concedeu essa imortalidade para eles. A sua classificação, existe o quê? Arcanjo, serafins, querubins, tronos, dominações, principados, potestades, né? Nós podemos ver que são classificações hierárquicas diferentes, cada um com um propósito, cada um com uma finalidade. E existem os anjos mensageiros, aqueles anjos que trazem as mensagens, que servem ao povo de Deus, como nós podemos comprovar na Epístola aos Hebreus. Veja aí comigo, Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, texto bastante conhecido na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, que diz: Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar o reino de Deus, né, herdar a salvação? Nós vemos que anjo vem do hebraico malak, do grego angelos, que significa mensageiro. Os anjos são descritos como mensageiros e servos de Deus, criados antes da terra, né? Para nós temos que ver que eles foram criados primeiro do que os homens. Por que foram criados primeiro do que os anjos, do que os homens? Porque no Salmo de número 8 diz o seguinte, no versículo 5. A respeito do homem, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Logo, os anjos foram criados primeiro e os homens foram criados depois dos anjos, mas o homem foi criado em uma posição menor do que os anjos. Pois bem, na nossa lição, aqui diz assim a respeito dos anjos. Quem são eles? A palavra anjo chegou à nossa língua pelo latim angelus, uma transliteração do termo grego angelos, que a Septuaginta empregou para traduzir o hebraico malak, que significa mensageiro. Na nossa cultura, quando se fala em anjo, todos entendemos que isso significa, e vem à nossa mente seres espirituais e sobrenaturais. Veja que no decorrer aqui da lição, quando diz os seres celestiais para servir, aí tem a sua natureza e tem também a ação dos anjos durante o ministério de Jesus, né? Sabemos que os anjos foram fundamentais, né? Eles levaram a mensagem, eles orientaram alguns, eles estavam atuando de uma maneira muito grande desde até do seu nascimento, quando Jesus nasceu e foi visto pelos pastores uma grande multidão de seres angelicais que estavam louvando ao Senhor Jesus, visto que eles estavam louvando ao seu Criador, que de uma maneira maravilhosa estava agora tornando-se um ser humano, né, nascendo como um homem para salvar a humanidade, né? Nós vimos isso aqui é, dentro do capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, a partir do versículo 13, quando diz assim:
E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Observe que esses seres angelicais apareceram aqui no nascimento de Jesus. Semelhantemente também no momento muito difícil da vida de Jesus aqui na terra, que foi no Getsemane, um anjo descendo o foi confortar, né, naquele momento difícil em que o Senhor Jesus teve de tomar uma decisão entre prosseguir ou não, porque havia momentos muitas coisas estavam acontecendo ali, até porque ele, né, a questão do cálice que ele pediu para que não bebesse, mas que não fosse feita a sua vontade, mas a vontade do Pai, significava o seguinte: o cálice, como alguns equivocadamente anunciam e pregam, não eram sofrimentos físicos, porque Jesus, ele já tinha antecipado aos seus discípulos que haveriam de cuspir nele, agredir ele, açoitá-lo, fazê-lo sofrer, iriam matá-lo, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. Então, o cálice que Jesus falou não foi isso. O cálice que Jesus estava se referindo era no momento em que ele estivesse na cruz como maldito, porque a Bíblia diz que maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro, no momento em que ele estaria sobre ele todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, e ele tornando-se maldito por causa de nós, haveria um rompimento da comunhão entre ele e o Pai. O Pai não poderia estar nele. Como nós vimos aqui no capítulo de São João, quando Jesus ele fala para um dos seus discípulos o seguinte, no capítulo 6, no capítulo 14 do Evangelho de São João, quando Filipe ele pede para ver o Pai e Jesus diz assim: no versículo 10, não crês tu que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim? Observe que havia uma comunhão muito grande, íntima. O Pai estava em Jesus, Jesus estava no Pai ali. Mas no momento em que Jesus, como o nosso sacrifício vicário, expiatório, no momento em que Jesus assumiu a culpabilidade dos nossos pecados, então ele tornou-se maldito. O Pai não poderia mais estar em comunhão com o Senhor Jesus. É por isso que na cruz Jesus brada: Deus meu, por que me desamparaste? Observe que houve um rompimento. Aquele momento foi um momento terrível na vida de Jesus. Mas Jesus foi designado para isso. Ele ofereceu-se, ele veio ao mundo para nos salvar e teria que passar por esse momento difícil. É por isso que o texto diz lá no livro de Isaías que o castigo que trazia a nossa paz estava sobre ele. Jesus foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Então, nesse momento difícil que ele estava no Getsemane orando, o anjo descendo para o confortar, né? É como se, mais ou menos, fosse assim, vou parafrasear aqui, como se o anjo dissesse para Jesus: Senhor, não há ninguém que possa realizar essa obra redentora, somente tu. E aí Jesus levanta-se dali fortalecido para realizar essa grandiosa obra da salvação. Os anjos, né, existem as suas hierarquias, como eu já bem citei na Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Então, existe todas essas classificações de seres angelicais, poderosos, né, e milhares. Existe também uma questão que até é um pouco emblemática, que a respeito de Miguel e Gabriel, a Bíblia só cita apenas esses dois nomes, de Miguel e Gabriel, que são principais anjos, um mensageiro e o outro um arcanjo que lidera o exército celestial. Como nós podemos ver que Miguel sempre é designado para sair, para confrontar, liderar um grupo de outros seres poderosíssimos. Mas eu quero aqui fazer uma ressalva, né? Vou fazer aqui um parêntese, quanto a uma situação que encontra-se lá no livro de Juízes, né? Livro de Juízes, no capítulo 13, que devemos observar, porque algumas pessoas
pego alguns textos, algumas passagens isoladas, para tentar fundamentar eh, um ensinamento. E isso é perigoso. Veja que no capítulo 13 do livro de Juízes, no versículo 18, diz assim: E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Observe que dentro dessa afirmação que o anjo fez, então muitos acabam entendendo que ali se tratava de uma manifestação de Jesus, ou seja, seria uma cristofania, né? Semelhante a um fato que ocorreu com Josué, quando Josué ele está caminhando e vê um ser angelical e pergunta: És tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Aí o anjo diz: Descalça os teus pés, que o local que você está aqui é um local sagrado, é santo. Então Josué vai e prostra-se e o adora. Só que a palavra adorar ali, do grego proskinel, segundo o que está vestido na Septuaginta, significa adoração, curvar-se em reverência, né? Dentro de um contexto ali, Josué não adorou aos anjos, visto que os anjos não recebem adoração, porque quando o apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele vê o ser angelical e ele se prostra, o anjo o repreende dizendo: adora a Deus. Os anjos não recebem adoração. Logo, quando Josué curvou-se ali, ele curvou-se em reverência, porque era um costume típico daqueles períodos em curvar-se em reverência a alguém, certo? É semelhante a Abraão quando ele curva-se diante de um homem no qual ele tinha comprado as terras de Manre lá para sepultar a Sara, e aí o homem fala algo e Abraão ele prostra-se, ele curva-se. Era um costume, né, de reverência, né? Então é nesse sentido que Josué se curva-se a ele. Semelhantemente, quando Jesus ele adentra em uma região ali de Gadara, né? E aqueles endemoniados, eles veem a Jesus e aquele espírito maligno curva-se, o texto diz, e o adorou. Aquele adorar ali significa o seguinte: reverência. Ele não adorou a Jesus. Ele, com um ser que foi expulso do reino dos céus, inimigo de Deus, rebelou-se contra Deus, então ele se curva-se diante de Jesus, reconhecendo a magnitude, o poderio, a soberania do Senhor Jesus. Então, aquele adorar ali significa curvar-se em reverência. Ele curvou-se, prostrou-se em reverência a Deus. Voltando aqui para o texto em apreço, em Juízes, capítulo 13, quando o anjo diz: Por que pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Nós temos que fazer aqui uma noção dentro do texto de Salmos, de número 103, versículo 20, que diz assim: Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Observe que os anjos executam as obras de Deus. Os anjos são magníficos em poder, em grandeza, em glória. Logo, eles, consequentemente, têm um nome também muito maravilhoso, muito bonito, muito belo, um nome fantástico. Só que, dentro desse contexto aqui, nós podemos observar o seguinte: ele apareceu primeiramente para a mulher de Manoá e deu-lhe um recado, que ela iria ficar grávida e ia gerar um filho que deveria ser nazireu e tal. Só que a mulher, impressionada com a presença daquele ser angelical, e ela não sabia que era um anjo, tanto que ela diz que um homem de Deus apareceu até mim, era semelhante a um anjo, como se fosse um anjo de Deus, e a sua figura era terribilíssima. Note que, apesar da mulher saber que era um homem, mas ela viu algo diferente, né? O ser angelical que apareceu a ela, apareceu como um homem e deu esse recado. No momento em que ela transmite o recado para o seu marido então, o seu marido então, o seu marido então fica à espera do reaparecimento desse anjo. Quando esse anjo aparece, podemos verificar isso
aqui no texto, no, no versículo 11, diz assim: Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoé: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Então o anjo descreve tudo aquilo que falou para a mulher de Manoá. Aí depois, Manoá diz assim, no versículo 15: Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que eu te detenhamos e te prepararemos um cabrito. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E aí é que está a questão. Manoá, ele queria dar ênfase àquele homem, àquele ser. E aí, quando ele pergunta pelo nome do anjo, o anjo simplesmente disse: Meu nome é maravilhoso. O anjo não quis dizer qual o seu nome próprio, porque para que Manoá não o adorasse, não criasse até uma situação desagradável, né? Porque o anjo não está preocupado em receber adoração, ele nem pode receber adoração. A adoração só pertence a Deus. O anjo então dirige a Manoá no versículo anterior o quê? Você tem que honrar a Deus, você tem que servir ao Senhor, você tem que glorificar o Senhor. É a ele que você tem que honrar e não a mim. É por isso que o anjo descarta essa possibilidade de revelar o seu nome. Mas a Bíblia revela apenas o que? O nome de Miguel e o nome de Gabriel, visto que dentro dessas questões, é claro que todos os anjos têm um nome próprio. Por isso que lá no livro de Jó diz que Deus chama todos o seu exército pelo seu nome, né? Todos eles têm um nome, só que a Bíblia não revela os outros nomes dos outros anjos. Aí alguém pode levantar uma questão assim: e lá no livro de Apocalipse, no capítulo 9, no versículo 11, está escrito o seguinte: E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apoleon. Aí alguém diz o seguinte: então, e esse anjo aqui, que tem um outro nome? Não seria também um equívoco da revista quando diz que a Bíblia só revela o nome de Miguel e Gabriel? Não seria aqui também, não estaria também revelando o nome desse ser angelical? Eu digo que não. Por quê? Nós temos que entender que existe os nomes próprios, Miguel e Gabriel, e os demais anjos também têm nomes próprios. Nesse caso aqui em apreço, em Apocalipse, capítulo 9, verso 11, nós vemos o seguinte, que o contexto fala da quinta trombeta, né? E vai ser um momento daqui da grande tribulação em que um ser angelical, né? Ele vai liderar os demais seres e vai causar grande destruição. Mas o texto diz assim: aqui não é o nome próprio do anjo. Aqui diz, em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apoleon, que significa destruidor ou destruição. Veja que aqui esse anjo ele tem um nome próprio, não é revelado, mas o que é revelado aqui é um adjetivo no qual ele é chamado, no qual ele é conhecido, destruição. Por quê? Porque ele tem um poder de destruição muito grande. Ele tem um poder de destruição terrível, e no qual, no período da grande tribulação, é que vai ser libertado e vai ser colocado em prática este poder de destruição desse ser angelical. É semelhante ao que nós vemos aqui, ó. Na segunda epístola de São Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Aqui
São uma classe de anjos poderosíssimos que estão aprisionados em uma região mais profunda do que o Hades, chamada no grego de Tártaro. Esses anjos têm um grande poder de destruição também, e eles estão encarcerados lá. Deus não os permitiu que ficassem soltos, juntamente com os demais que estão atuando em nossa esfera terráquea, né? Então note que essas criaturas, eles têm nome, mas semelhantemente ao que foi lido aqui em Apocalipse, Apolion ou Abaddon não é o nome próprio, é apenas um adjetivo que qualifica esse ser angelical de grande poder de destruição. Logo, os anjos têm nome, todos eles têm nome. Apenas a Bíblia só revela o nome de dois nomes próprios, que é Miguel e Gabriel apenas. Os demais anjos, claro que tem nome, porque todos eles, se Deus, eles foram criados de uma maneira graciosa, eles têm também um nome, né? Não seria lógico eles serem criados e não terem uma identificação. Eles têm sim um nome próprio, né? Mas que a Bíblia só revela esses dois nomes, Miguel e Gabriel, e os demais a Bíblia não revela, tá bom? Então, Deus assim vos abençoe. Até a próxima lição, no qual nós estudaremos sobre a natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. Deus assim vos abençoe em Cristo Jesus.